estou aqui com a Renata Vaz, que é fisioterapeuta e coordenadora da CASPD. Renata, como que é seu trabalho hoje na CASPD? Qual a equipe que você tem aí? Quais são as principais atividades que você desenvolve? Conta um pouco dessa história de uma função tão importante, né, para as pessoas com deficiências, para os centros de reabilitação, os centros especializados de reabilitação. Quais são as diferenças que você percebe, né, na estrutura, nos processos? Com certeza você está, é um trabalho mais recente, né? Mas com certeza você está aprendendo muita coisa nessa nova função. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho seu. Obrigada, Peterson, pela oportunidade de falar sobre esse trabalho, que realmente eu estou na coordenação da atenção à saúde da pessoa com deficiência desde outubro do ano passado. Já cheguei lá em pleno cenário de pandemia. Não tive a oportunidade ainda de fazer uma reunião presencial com a equipe inteira, muito pelo contrário. As poucas vezes que a gente vai, encontra um ou outro, então as reuniões são todas online. Isso é um desafio ainda maior, né? Você começar num setor novo que ninguém conhece. Eu não sou de lá, eu não vim de lá, né? Porque quando a gente está imerso numa equipe e aí, de alguma forma, você vai para a liderança da equipe, eu imagino que seja um tipo de desafio diferente do que no meu caso, que eu estou chegando na equipe agora e não conhecia ninguém, e eles também não me conheciam. E aí, realmente, é um pouco mais desafiador, mas eu tenho, né, de lá para cá, são poucos meses, 7 meses, né, 6 meses, se eu não me engano, não fiz essa conta, mas não importa. O aprendizado tem sido muito intenso, porque todas as outras experiências minhas dentro da secretaria, elas foram muito mais políticas do que técnicas, né? Eram muito mais de interlocução de diversos setores do que realmente de produção de saúde pública, de política pública de saúde, de diretriz, de monitorização de dados. Então, o desafio ele está sendo grande, mas é proporcional também às alegrias, né? À satisfação e à realização pessoal. E aí, a CASPD, ela, né, falar um pouquinho dessa parte, né, de uma fisioterapeuta como gestão de saúde, e aí dentro de um assunto totalmente não, por causa de todos os assuntos que a gente trata lá dentro, mas também muito voltado para a reabilitação e voltado para a fisioterapia, então isso também foi uma alegria a mais, né, poder trabalhar, poder utilizar o meu conhecimento também na minha área de formação. É claro que o conhecimento em saúde pública ele foi muito grande, né? Realmente, o Isabela Hendricks e a sua presença lá e as nossas aulas de saúde pública estavam à frente do seu tempo, né? A gente conseguiu se preparar de uma forma que os nossos pares ainda não estavam se preparando e ter um conhecimento da saúde pública que ela rege a saúde no Brasil como um todo, mesmo nos setores privados. Então, dentro da coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência, existe, né, a gente trata lá de 4 reabilitações, né, a parte da reabilitação é toda lá dentro, e tem a reabilitação intelectual, e aí dentro da reabilitação intelectual a gente tem o PIPA, que é o Programa de Intervenção Precoce Avançado. O PIPA ele é um programa estadual financiado com recursos do Estado, porque os nossos serviços, né, os serviços da rede de cuidados da pessoa com deficiência, a RCPD, eles têm o financiamento prioritário pelo governo federal. Mas alguns programas específicos criados lá dentro da equipe da CASPD, né, e aí construídos e pensados ao longo do tempo, são financiados pelo Estado. E o PIPA é um dos programas financiados pelo Estado. A reabilitação intelectual, tanto ela pode ser executada através de um serviço de modalidade única, quanto dentro de um centro especializado de reabilitação. Na verdade, não só a intelectual. Quaisquer dessas 4 reabilitações, a intelectual, a física, a visual ou a auditiva, tanto pode existir o serviço de modalidade única, quanto esse serviço ele pode ser prestado dentro de um CER, que vai ser um centro especializado de reabilitação. O CER ele é o agrupamento de 2 ou mais modalidades. Então, nós temos CER 2,
Ser 3 e Ser 4. O Ser 4 tem as 4 modalidades, e o Ser 2 e o Ser 3 se combinam, né, de formas variadas. Tanto pode ser reabilitação física com a visual, a física com a intelectual, a auditiva com a física. De uma maneira geral, a física e a intelectual são a que tem maior número, né, no estado de Minas Gerais. E aí, só para contextualizar e voltando a falar do PIPA, ele é um programa de intervenção precoce avançado. Aquela criança que já tem algum indício de que vai ter algum atraso no seu desenvolvimento, tanto durante o pré-natal quanto durante o parto, ela já entra no PIPA. O PIPA é um programa não de tratamento, mas de observação, de avaliação dessa criança durante um ano. Caso constatado, ela já vai ser encaminhada para algum serviço da nossa rede, né? Caso constatado realmente algum atraso. Assim como na reabilitação auditiva, existe o PETAM, que é o Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal, que também feito os testes, né, da orelhinha nos recém-nascidos, e em caso de falha é feito um reteste, e em caso de comprovação de alguma deficiência auditiva, essa criança também já é encaminhada para o serviço de reabilitação auditiva. E aí eu coloquei uma observação aqui também na reabilitação física, que é a questão da ostomia. O Estado, ele hoje faz a compra das bolsas de ostomia e distribui para todos os municípios nominalmente, praticamente nominalmente, né? O município ele faz o seu pedido de quantas bolsas ele precisa, ele tem a ficha de todas as pessoas que utilizam a bolsa, inclusive se a gente requerer o envio dessas fichas, eles podem nos encaminhar, então praticamente a bolsa ela vai mesmo já para aquela pessoa. Alguns municípios a gente acaba encaminhando algumas bolsas extras, justamente por causa de algum caso novo que surgir, mas de uma forma geral a gente compra de acordo com a necessidade. Por que isso? Né, inclusive as legislações que regem o SUS falam muito da descentralização, né, que é tirar o poder dos órgãos maiores e distribuir o poder para a ponta. Então, teoricamente, os municípios teriam que estar fazendo as compras dessas bolsas, mas o Estado ainda não fez essa descentralização. É uma das encomendas da coordenação aí para esse ano e no máximo começo do ano que vem, viabilizar essa descentralização da compra das bolsas pelos municípios, mas ela é feita de uma maneira muito específica e muito robusta. E aí isso sempre cria na gente uma sensação de que isso pode se perder. Hoje existe uma comissão para avaliação, uma comissão técnica de profissionais estomoterapeutas, né? A gente fala ostomia, mas na verdade é estomias. Então os estomoterapeutas, eles, alguns pesquisadores da UFMG, o Mauro, que é a pessoa da minha equipe que também trabalha com essas bolsas de ostomia, ele também tem pós-graduação nesse assunto. Então existe uma comissão para avaliação das bolsas. Então sempre que existe uma licitação, as empresas nos mandam modelos, os modelos são avaliados para garantir a qualidade dessas bolsas. Existe mais de 100 modelos, se eu não me engano, em Minas Gerais, que são distribuídos, então cada pessoa recebe aquela bolsa específica que ele vai fazer uso. Se eu não me engano, em São Paulo são 6 modelos. Então, Minas Gerais tem uma especificidade, assim, a pessoa que usa uma bolsa de ostomia em Minas, ela recebe aquela bolsa que é a dela. E que ela se adaptou mais, né? Porque existe vários modelos, uma infinidade de modelos, e alguns modelos que se soltam, e alguns modelos que tem que fazer a limpeza com ela colada ao corpo, né? Que vai variar aí de acordo com a independência da pessoa para utilizar esse equipamento, mas enfim. Hoje a gente faz essa compra, faz a licitação, faz a distribuição, recebe esses modelos para fazer essas avaliações, e realmente é feito de uma forma bastante preciosa. E a gente tem um pouco de receio, assim, de fazer essa descentralização e perder um pouco nessa qualidade, mas enfim, também a gente entende que o Estado não pode mais utilizar os seus recursos de RH para utilizar esses recursos para fazer ações que são, inclusive por lei, dos municípios. Então é uma outra demanda que a gente vai trabalhar nela, mas dentro dos serviços de reabilitação física, em alguns deles existem também a reabilitação, né? Os cuidados com a ostomia, não só a distribuição.
A gente sempre fala muito sobre isso lá na coordenação. Os nossos serviços não são serviços de distribuição de órtese, de prótese, de bolsas, né? A gente recebe muitas demandas de usuários solicitando cadeira de rodas, solicitando esse ou aquele equipamento, e o nosso serviço ele não é para isso, né? Existe uma equipe multiprofissional que vai avaliar caso a caso o paciente, traçar um projeto terapêutico individualizado, que é o PTI, para aquele paciente. Então, e aí sim, se aquele profissional que avaliou o usuário entender que ele precisa de um dispositivo ou outro, esse profissional vai fazer a prescrição e aí vai ser disponibilizada essa prótese, essa órtese e o que for necessário para esse paciente, independente se é físico, se é visual, se é auditivo, enfim. Basicamente, os serviços, então, se organizam dessa forma. As atribuições, né, como estando lá nesse ponto da coordenação. E aí eu fiz um resuminho mesmo, que eu acho que eu nem conseguiria lembrar de todas as atribuições. Como eu falei, há pouco tempo, mas de lá para cá, né, a gente depara com situações todos os dias desafiadoras, mas basicamente, né, organizar a equipe de acordo com as necessidades, cada demanda que chega, ou demanda de fora ou demanda interna. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com a equipe, que a demanda da equipe era se distribuir pelos assuntos, porque a pessoa que trabalha com saúde auditiva já trabalha lá há anos, ela sabe tudo de saúde auditiva. A pessoa que trabalha com reabilitação física já está há um bom tempo também, ela sabe bastante coisa de reabilitação física. A da saúde intelectual, a mesma coisa. Então, a intenção era se misturar um pouco os assuntos, né, colocar responsáveis por cada serviço e que esse responsável pelo serviço ele desse conta de todas as respostas que aquele serviço precisar. Isso foi uma demanda da própria equipe, né, sentindo essa falta de sair um pouco das suas caixinhas. E isso é desafiador porque, como gestão, eu não sei até onde isso pode funcionar muito bem, mas ao mesmo tempo é muito interessante que seja uma demanda deles próprios, né? Querendo sair da zona de conforto, querendo se mexer. Então, a gente está tentando construir essa organização de equipe de forma que atenda a todo mundo e que o setor também não fique desassistido por causa disso. Uma segunda questão, participar da elaboração conjunta de documentos da secretaria. Em julho do ano passado, mais tarde um pouco, eu já tinha entrado na coordenação, mas o documento veio sendo construído. Então, por volta de outubro, novembro, a pandemia ela deu um respirozinho aí, né, final do ano, setembro, outubro, novembro, os números melhoraram um pouco, então os serviços já estavam nos cobrando, olha, quem eu posso atender, quem eu já posso abrir, eu já posso atender todo mundo, como que vai ser, como que não vai ser, e aí toda a nossa superintendência, na verdade, toda a secretaria contribuiu, e aí nós publicamos um documento, uma ação estratégica, chama Ação Estratégica Cuida de Minas. Quem tiver curiosidade pode digitar no Google Cuida de Minas, que já vai cair lá no link, vai ter acesso a todos os cadernos que compõem o Cuida de Minas. E aí teve bastante contribuição, esses documentos, existe lá dentro um guia de biossegurança, um guia de transporte em saúde, como pode ser feito esse transporte em saúde dentro da pandemia, e um guia de retorno gradual aos atendimentos, linkando com as ondas do Minas Consciente. Então, por exemplo, se estamos na onda vermelha, quais os pacientes, quais as patologias, quais as condições de cada paciente eu vou poder atender presencialmente na onda vermelha, quais eu vou poder atender de forma remota e quais as condições de saúde eu vou deixar para depois, eu vou deixar a pessoa ali um pouquinho sem atendimento, porque ela ainda não precisa tanto, ou não precisa tanto mais. Então, é um caderno bem completo, construído com auxílio dos conselhos de classe, com auxílio da UFMG, com auxílio de vários profissionais lá dentro da secretaria. Então, assim, é um documento bastante rico, bastante técnico, para orientar realmente esse retorno de acordo com as ondas. E aí nós linkamos o Cuida de Minas às ondas do Minas Consciente, vermelha, amarela e verde. E aí veio a onda roxa.
nos pegou, né, um pouco de surpresa, assim, no sentido da saúde, porque o Minas Consciente ele não é só para a saúde, né? Ele é para atender as questões do mercado, os comércios, quem que vai poder abrir, quem que não vai. E aí nós também escrevemos um outro informe orientando que realmente em relação ao Cuida de Minas, onda roxa ia equivaler à onda vermelha, porque não dava para estrangular ainda mais, né? Alguns serviços eles realmente são essenciais dentro da reabilitação, mas não só o Cuida de Minas, ele não é só da pessoa com deficiência, né? Ele é dos serviços geridos pelo Estado de uma forma geral, né? De todas as redes, a rede materno-infantil, a rede da saúde mental, a rede da pessoa com deficiência, a rede da saúde bucal, urgência e emergência, enfim, urgência e emergência nem entra tanto, porque realmente é essencial, não pode parar, mas todas essas outras redes que possa gerar essa dúvida, assim, devo atender, não devo atender, vou fechar, quem eu atendo remoto. Então, é um documento bem rico que orienta bastante os profissionais nesse sentido. Um outro exemplo de elaboração de documentos são notas informativas mesmo para esse momento de pandemia. Em dezembro do ano passado, nós até realizamos uma live com auxílio do Núcleo de Geriatria e Gerontologia da UFMG, estabelecendo fluxos para a questão do pós-Covid, porque já era um momento que essa demanda estava batendo a porta, né, do pós-Covid. Estudos internacionais já apontavam da necessidade de olhar para essa população que se recuperava da Covid, mas que ainda precisava de cuidados continuados, e ainda apresentava algum tipo de deficiência, porque lá, né, na RCPD, na Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, o conceito de deficiência ele é extremamente amplo. Não é só aquela pessoa que ficou deficiente e vai ficar assim para sempre, né? As deficiências temporárias, intermitentes, as deficiências tanto, né, que foram adquiridas ao longo da vida ou não, então é bastante amplo. Então essas pessoas são preocupações, né? São pessoas que vão necessitar de cuidados da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então a gente escreveu essa nota técnica. Em dezembro nós fizemos uma live de divulgação ampla e de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho com as macro-regiões de 15 em 15 dias, tem webinários transmitidos também, quem quiser assistir, tiver o interesse, a disponibilidade, às vezes não ao vivo, mas são todos lá no canal da ESP, da Escola de Saúde Pública. Então, a ESP está viabilizando esses webinários, que trata exatamente do pós-Covid, traz essa nota informativa, traz essa contribuição também do Núcleo de Geriatria e Gerontologia, através do Dr. Edgar, do Dr. Fábio. O Dr. Edgar é expoente aí no cuidado com os idosos e já lançou alguns livros, enfim, e tem contribuído muito lá também sobre essa questão do pós-Covid. E nesses webinários, a atenção primária tem participado muito com a gente, a atenção primária de cada município, e tem trazido casos clínicos mesmo, casos que eles vivenciaram e trazido também como esses casos foram conduzidos dentro da atenção primária. Né? Então, e aí às vezes a equipe fica um pouco, a parte da equipe que está mexendo com isso fica um pouco frustrada, porque, nossa, estamos aí em segundo ataque da Covid, né? O Estado está todo se debruçando sobre isso, como resolver, abre leito, não abre leito, financiamento, todo o dinheiro que vem tem que ser para o hospital, tem que ser para leito de UTI, e a gente fica aqui batendo na tecla do pós-Covid. Mas o nosso papel é pós-Covid. A gente não trabalha com hospital, a gente não trabalha com UTI, a gente trabalha com pessoas com deficiência. Então é para essa população que a gente tem que olhar. Né? E aí eu sempre falo com elas, olha, assim como a gente aqui no estado está olhando para essa parcela da população, em cada município tem alguém que está pensando nisso também. E é nesses que a gente vai encontrar apoio e interesse no trabalho que a gente está fazendo. Né? Então, esse trabalho também é um trabalho que está tomando bastante lá da equipe e de todo mundo. Você tinha perguntado também, quando você me apresentou, sobre a questão da equipe, né? Nós somos 12 pessoas, existem 2 responsáveis pela reabilitação intelectual, uma pela saúde auditiva, 2 pela reabilitação física e visual, um específico para reabilitação, para a ostomia, né, que trabalha só com essa parte de ostomia, e nós temos também um integrante da equipe que trabalha principalmente com juntas reguladoras. As juntas é um outro componente da rede de cuidados da pessoa com deficiência.
em todos os municípios que têm serviço da rede, tem uma junta reguladora. Os municípios que não têm serviço, tem uma pessoa indicada pela Secretaria Municipal de Saúde para ter esse vínculo com a junta. E o papel da junta é regular a entrada no serviço. Né? A gente não pode simplesmente levantar, né, a pessoa, o usuário, não pode simplesmente bater lá na porta do serviço e falar, eu vim me tratar aqui. Né? Infelizmente não é assim, ou felizmente também, porque essa regulação tem uma grande importância. Então, a pessoa com deficiência, né, se viu nessa situação de deficiência, qual é o fluxo? Ela vai para a unidade básica de saúde, né, se consulta, deixa sua documentação, o médico a avalia, e aí sim, chega numa conclusão que realmente ela precisa de entrar para a nossa rede. A unidade básica de saúde vai fazer esse link com a junta, e a junta vai estudar o caso dela, vai pegar a papelada, ver onde ela se encaixa, se existe serviço para ela ali naquele município, porque às vezes existe serviço de reabilitação naquele município, reabilitação intelectual, mas a pessoa que está precisando precisa de reabilitação auditiva. E a junta daquele município, ela sabe que o serviço que tem ali não vai atender a necessidade daquele usuário. Mas aí o que ela faz? Ela entra em contato com outra junta para agendar esse atendimento, essa avaliação desse paciente do município dela. Então, o fluxo é esse: a pessoa vai para a unidade básica de saúde, a unidade básica contata a junta, ou a pessoa da Secretaria Municipal, né, responsável por inserir essa pessoa na rede, e aí esse responsável vai entrar em contato com as juntas ali da região para saber onde essa pessoa vai ser atendida. Óbvio, né, a gente tem muito mais usuários necessitando do que vagas nos serviços. Esse é um desafio dos maiores, né, da saúde pública. Nós recebemos bastante demanda, né, de pessoas, a gente recebe via e-mail, via ouvidoria, via Fale Conosco, de pessoas que precisam de serviço, né, muita gente às vezes que precisa realmente de uma prótese, de uma órtese, de uma cadeira de rodas, mas enfim, a gente tenta otimizar os recursos, né, da melhor forma para poder atender o maior número de pessoas com o que temos hoje. Uma outra questão, promover propostas de alteração da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Então, como eu disse, por exemplo, a descentralização das bolsas de ostomia é uma alteração da política. O PIPA também, que é o Programa de Intervenção Precoce Avançado, que é aquele programa que eu falei, né, que cuida dos recém-nascidos de alto risco, com alguma probabilidade de ter atraso. Então, a política do PIPA, a gente também tem intenção de reformular, já estamos fazendo alguns estudos para poder... né, conforme o tempo vai avançando, a gente vai aprendendo com os erros, aprendendo com o que já está posto e vendo que algumas coisas precisam ser modificadas. Uma outra função lá na CASPED é responder a todas as demandas de dentro e de fora da SES. De dentro, muitas questões do gabinete, muitas questões, por exemplo, quando o gabinete precisa responder alguma questão na imprensa, ou precisa de tomar alguma decisão acerca de algum assunto, então sempre chega a solicitação, né, sobre diversas questões específicas lá da nossa área. E aí de fora eu citei alguns exemplos, por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde, né, agora eles me demandam com alguma questão mesmo sobre planejamento, né, que eles veem lá, principalmente nos instrumentos de gestão, porque eu não vou aprofundar nesse assunto, mas todo ano a gente tem que fazer um planejamento das ações, um planejamento dos gastos, dos recursos, e aí coloca isso no papel, e aí o Conselho avalia tanto o planejamento quanto os relatórios quadrimestrais e tanto o relatório final. Então, ele pode nos chamar para falar, olha, tinha tanto para ser gasto com tal coisa, por que você não gastou tanto com tal coisa? Gastou muito menos. Né? Geralmente é nessa linha que o Conselho convida a gente para ir lá dar esclarecimentos. A imprensa nos questiona bastante, né? Um questionamento muito recente que veio foi realmente sobre o pós-Covid, questionando o que já está sendo feito, quantas clínicas existem, como que o trabalho é prestado, né, para essa população que precisa dessa reabilitação pós-Covid. Chega para nós também, desculpa, eu não mudei o slide, mudei sim. Chega para nós também questões do governador, às vezes o governador vai fazer alguma viagem para algum lugar e aí ele quer ir munido de informações para saber como que ele vai tratar certos assuntos, então esse tipo de resposta a gente precisa dar lá dentro da coordenação. E aí eu trouxe um pouquinho das ações atuais, do que a gente está fazendo lá hoje,
Mesmo para né, quando eu passei no concurso na SES, muita gente vinha me perguntar assim, mas o que uma fisioterapeuta vai fazer lá dentro? Você vai atender as pessoas? Então, para a gente ter uma noção do que a gente faz. E sim, existe ergonomia lá dentro também, existe as aulas da ginástica laboral, tem uma parte lá que os fisioterapeutas que trabalham nessa ginástica laboral, eles vão nas mesas, conforme solicitação, adequar o mobiliário, então é muito bacana de ver isso acontecer lá também na prática. Mas, na CASP, nessa parte mais de política, com o que a gente está mexendo agora? Principalmente, e o que está tomando bastante tempo nosso também lá, bastante atenção, tempo não, né? Não é tomando tempo, é demandando nossa atenção, é o plano de ação. O plano de ação é um documento que a gente faz para o Ministério da Saúde, contando para o Ministério todas as necessidades do Estado dentro da rede, da nossa rede de cuidados à pessoa com deficiência. Em 2003, foi publicado a 1545, que foi o primeiro plano de ação da rede. Nesse plano de ação constavam todos os serviços que a coordenação acreditava ser importante ainda ser implantado em Minas Gerais. Nós tínhamos, à época, 79 e 80 micro-regiões, né? De lá para cá houve uma mudança do PDR, que é o Plano Diretor de Regionalização, que faz essa distribuição, né, política de Minas Gerais. À época eram 80 micro-regiões, então a gente solicitou, coordenação, eu ainda não estava lá, que fossem construídos, habilitados 80 serviços especializados em reabilitação, um para cada micro. E aí o Ministério, né, essa deliberação passou em CIB, né, que é uma instância que a gente precisa tramitar na CIB todas as modificações que a gente quer fazer, alteração, incorporação de gasto de recurso. A CIB ela é uma instância, CIB, né, Comissão Intergestora Bipartite, ela é formada por estados e por municípios. Os municípios participam da CIB através do COSEM, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E aí, tudo que é deliberado, e aí tem isso a nível estadual, a nível federal tem a CIT, que é a Comissão Intergestoras Tripartite. Isso tudo também está na 8.142. Então, esse plano de ação de 2013 para cá, ele precisou ser revisto, ser alterado, porque o Ministério falou, olha, não, 80 ser, em Minas, não, 80 é o que a gente pensa a nível Brasil. Então, vocês estão né, querendo demais. Minas Gerais está querendo muito. Vamos fazer um estudo e identificar exatamente as necessidades reais. Não é simplesmente a gente quer um ser em cada micro, não. Vamos estudar e ver as necessidades, os vazios assistenciais de cada região, para a gente estabelecer prioridades. E aí é nisso que a gente está trabalhando, a gente tem até setembro desse ano para finalizar esse plano, muito com o auxílio das regionais de saúde, né? Minas Gerais é um estado muito grande, e aí a Secretaria de Estado de Saúde tem os seus braços de trabalho no interior, que são as regionais de saúde, e elas nos apoiam muito, muito. O nosso trabalho ele seria bem, bem complicado se não fosse as regionais de saúde, porque toda a comunicação que a gente precisa com o território, a gente encaminha para a regional, e a regional distribui essas ou informes que a gente precisa encaminhar, ou dados que a gente precisa coletar. A regional nos auxilia muito nesse trabalho e tem nos auxiliado grandemente nessa construção do plano de ação. A gente encaminhou ano passado, no fim do ano passado, muitas planilhas, se eu não me engano, foram 9 planilhas para serem respondidas por cada regional e devolvidas para a gente para poder nos auxiliar nessa construção do plano de ação. E o plano é isso, a gente vai mandar, ele tem que conter todas as necessidades do Estado reais em relação aos serviços, aos vazios assistenciais, em relação aos equipamentos, em relação a questões, por exemplo, tal município precisa muito de um ser, mas ele não tem como entrar com a edificação, com o prédio. Então, Ministério, esse município também vai precisar do custeio da construção. Ou então, não, esse município não precisa, esse município, se ele for habilitado, ele já tem o prédio. Talvez vai precisar só dos equipamentos e do custeio mensal, né, do RH, dos procedimentos e tudo mais. Então, todos esses pormenores têm que constar nesse plano para ser enviado para o Ministério da Saúde até setembro. Uma outra questão que eu já tinha comentado, né, que faz parte das ações aí para esse ano,
a reestruturação do PIPA. A reestruturação do PIPA, por exemplo, é uma coisa que a gente está um pouco em stand-by, muito por causa da Covid, né? Algumas coisas a gente tem que manter o prazo, outras coisas a gente pode esperar um pouco para focar mais nessas ações da Covid, que realmente está tomando toda a secretaria. O trabalho lá, ele mudou muito com o cenário da pandemia, em termos mesmo de volume de trabalho, todas as coordenações, todos os assuntos, todos os empenhos, tudo é muito voltado para a Covid, ou para o pós-Covid, como no nosso caso. Uma outra entrega da coordenação para os próximos meses, né, como eu também já citei, essa descentralização da compra das bolsas, né, a gente vai ter que viabilizar que essas compras sejam feitas pelos municípios, de forma a não perder na qualidade das bolsas, né, a não... Enfim, e aí a gente está pensando sobre isso, está estruturando, já estamos fazendo reuniões com essa comissão técnica. E aí, por fim, as ações pós-Covid, né, que está muito dentro da turma que trabalha com reabilitação física, né? Então, a dupla lá que trabalha com a reabilitação física, elas estão muito voltadas para essas ações pós-Covid. Como eu disse, ano passado a gente fez essa nota informativa, fizemos a live, estamos fazendo os webinários, e a intenção agora é, já para o fim dessa semana, finalizar também uma outra nota informativa muito direcionada para o gestor. Secretário municipal, você tem muita gente com pós-Covid na sua região, então, olha, o seu fluxo é esse, olha, você tem esse serviço dentro do seu município, ou pelo menos dentro da sua região, então você vai encaminhá-lo para esse serviço, né? A gente entende que o gestor está muito preocupado agora, realmente, com a pandemia, com os infectados, com né, o tanto de leito que ele precisa ter, as pessoas esperando na fila por um leito de UTI, mas é o nosso papel também chamar atenção para o pós-Covid, né? O momento o nosso negócio dentro da SES é o pós-Covid. Então, é nesse ponto que a gente está lá na coordenação. Todo mundo preocupado com a questão aguda da Covid, né, Renata? E tem as questões crônicas, né? Isso é muito comum na rede de saúde, uma atenção muito forte para a questão aguda e deixar as questões crônicas para um segundo plano. E, na verdade, a gente tem que trabalhar com tudo em paralelo ao mesmo tempo, é claro que com equipes diferentes, outras pessoas pensando junto, né? Essas duas questões da fase aguda e da fase crônica aí que a Covid gera, as sequelas, né? Sim, o doutor Edgar, outro dia falou, desculpe te interromper, mas eu lembrei de uma frase do doutor Edgar, ele falou que precisamos reabilitar a reabilitação. E ter um olhar, mas quando a gente fala olhar, é um financiamento mesmo, é recurso, né? E aí a gente fica, inclusive nós que trabalhamos com a reabilitação, a gente também fica nesse impasse, assim, mas são prioridades, né? Os dois casos são prioridades. Eu queria te agradecer mesmo, especialmente por ter trazido o SUS para a minha vida. Porque, de alguma forma, eu já sabia que política é importante, que discutir, que refletir, que ficar sabendo né, de estar por dentro das políticas é importante, mas o SUS especialmente, né? Como você disse aí que existe tanta gente que conhece muito da ponta, mas não conhece saúde pública, não conhece as legislações, existe gente que conhece muita gestão, mas nunca pisou num posto de saúde. Isso enfraquece. Quando você está na ponta, que você conhece a legislação, para lutar por outros recursos que você teria direito. Isso eu estou falando tanto como usuário, como profissional de saúde, como gestor, né? Se a gente conhece o que a gente tem direito de lutar, até para a gente conquistar recursos para as coisas que a gente quer incorporar. Tanto gestor municipal, gestor estadual, né? Então, e aí conhecer esses caminhos, a CIB, né? A gente, inclusive, estava pensando em tentar conquistar, apresentar uma proposta de trabalho na CIB para poder obter um recurso para uma equipe complementar para pós-Covid. Então, até para fazer a captação desses recursos é importante. Então, assim, conhecer os dois lados, quem está na gestão, conhecer a ponta, quem está na ponta, conhecer a legislação. E toda essa noção foi muito fortemente construída dentro da minha formação. Né? Muito, eu lembro,
né? Eu não sei, me corrija se eu estiver enganada. Mas em todas as suas aulas, você falava de saúde pública, de SUS. Podia ser aula de ergonomia, podia ser saúde do trabalho, ali estava saúde pública. Eu ficava até um pouco confusa. Falei, gente, mas hoje a aula é de quê? Ela é não era saúde do trabalho, por que a gente ainda está falando de SUS? Essa não é a aula da saúde pública. Mas, na verdade, é porque não tem separação. Né? Existe lá dentro da SES, a Coordenação da Saúde do Trabalhador. Era uma diretoria, não é mais diretoria. E isso enfraquece a luta. Então, é muito importante, assim, estar por dentro, para não ficar inventando a roda. E aí eu quero te agradecer mesmo por ter trazido isso de uma forma tão grande para a minha vida. E aí, se eu não me engano, em 2016, quando eu fui chamada para trabalhar na SES, eu te escrevi uma mensagem, um textão, porque primeiro, assim, que eu tenho adoração pelos meus professores. Eu acho que o professor é anjo, que abre portas para a gente. Né, é mesmo uma questão, assim, de dom, de vocação. Por mais que quando a gente seja criança, porque quando a gente está na faculdade, a gente ainda tem um pensamento um pouco fora do mercado de trabalho, então às vezes a gente não dá tanto valor, às vezes a gente pode achar aquilo um pouco, né? Nossa, eu não sou advogada, para que eu vou estudar tanta lei? Hoje eu penso assim, gente, eu trabalho do lado de uma advogada, eu sei muito mais que ela sobre a legislação do SUS, sabe? Então, assim, foi muito rico e foi muito importante ter essa formação dentro da saúde pública para me guiar nessa trajetória que eu fui. Eu não tracei, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que faz planos, mas conforme as oportunidades vêm e realmente fazer concursos públicos com a bagagem que eu tinha de saúde pública, eu saí na frente de muita gente. E isso foi graças à sua participação e ter tido essas aulas todas com você. Realmente, muito obrigada. Eu que tenho que te agradecer por você ter captado a mensagem, né? Trabalhei numa instituição que deu muita força para essa pauta, e a minha formação foi completamente assistencialista, tecnicista, não sabia nada de SUS quando eu formei. E aí eu fui fazer pós-graduação na UFMG e sempre me interessei pela saúde pública, eu comecei a fazer disciplina isolada na medicina da UFMG. E meus colegas de disciplina na medicina eram o superintendente regional da Vigilância Sanitária do Estado, o outro era secretário municipal de saúde de Santa Luzia, cidades próximas de Belo Horizonte. E eles falavam, eu não entendia nada, parecia que eles estavam falando japonês, porque eles falavam de CIB, de CIT, de Lei 8.080, Lei 8.042, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo nada do que eles estão dizendo. E fui aprendendo, obviamente, muito curioso, fui aprendendo, fui estudando, e cheguei para o PRL, fui lá no Isabela, eu era especialista, falei, PRL, fisioterapeuta não sabe nada de saúde pública. E eu estou vendo o tanto que isso me fez falta, está fazendo falta, mas eu estou aprendendo. Eu tenho uma proposta para você. Eu quero falar com esses meninos aí de saúde pública. E o PRL, muito esperto, né? Muito atento, e naquela época, 2002, 2003, estava se discutindo diretrizes curriculares para os cursos de fisioterapia com a inserção de conteúdo de saúde pública. Então, casou o meu interesse pela saúde pública, não sabia nada, aprendi na medicina da UFMG, e fui lá no PRL, no Isabela, porque eu achei que lá era um lugar legal para falar para alguém, nem conhecia o PRL. Passou algumas semanas, ele me liga chamando para uma seleção para professor. E aí veio para mim a disciplina primeiro de fisioterapia do trabalho, de ergonomia, e depois veio a saúde coletiva, e eles colocaram várias disciplinas ao longo do curso. Mas a instituição deu valor, teve o casamento da minha curiosidade, porque naquela época poucos fisioterapeutas sabiam de saúde pública, inclusive eu mesmo não fui formado para saúde pública, mas só que eu fazia projetos de educação e saúde desde o ensino médio, né? Então, foi essa trajetória e o Isabela, a coordenação do curso, as diretrizes curriculares, me colocaram na instituição,
E aí, em 2004, eu já estava conversando com o secretário de Saúde, com o Elvésio, que até virou assessor do ministro da Saúde um tempo depois, é, exatamente porque o PRL confiava, né, para eu montar todo o estágio do Isabela. Então, quem montou toda a concepção do estágio do Isabela foi eu, né, que com a confiança da instituição, porque eu estava aprendendo na medicina, né? Eu fui aprender de saúde pública na medicina, com colegas que tinham, né, encargos de gestão. Então, acho que a gente perceber tendências é extremamente importante, porque ali era eu e mais ninguém, porque não tinha quem, né, acompanhasse, porque eu fui crescendo na teoria e na prática ao mesmo tempo. Porque no momento que eu tive que montar o estágio, eu tinha que aprender a prática, né? E aí tudo começou ali, né? Então tem muito, ali de lá para cá tem muita coisa que aconteceu, inclusive, né, eu ter ficado na gestão 6 anos, os conhecimentos de saúde pública, tudo isso, fisioterapia do trabalho, saúde pública, contribuíram, né, para eu chegar a ficar tanto tempo na gestão em uma função extremamente complexa. Mas eu acho que quando eu soube que você estava na CASPED, foi, fechou, né? Não preciso de mais nada, porque eu falava muito com aquela turma. Eu falava muito que eles podiam, né, chegar, é, e esse dia chegou, né? Eu lembro de ter visto a Carolina Roncalli da sua turma ser gestora lá, se eu não me engano, em Lagoa Santa, e vários outros, né? Então, na verdade, aquela semente, ela deu muito resultado. Isso é muito bom. Vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui, né, conversando com você, sabendo de todos esses desafios que você tem. Eu acho que agora a gente tem que trabalhar aos poucos para, né, o tanto que eu aprendi hoje com você também, né? Isso é muito bom também quando a gente aprende com um ex-aluno, né? Então isso é muito gratificante também. Então a gente tem muita coisa para conversar aí, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Ô, Peterson, eu que agradeço. A gente marca assim os outros temas lá, com certeza, viu? Eu só Vou, estou me lembrando de uma coisa aqui muito bacana, rapidinho, é um segundo só. Quando você foi sair do estágio, eu não sei se você já estava em vias de sair, lá no Zanã, você tinha uma proposta de gravar vídeos com as outras funcionários do posto, para os funcionários dizerem de como tinha mudado a realidade deles a partir da chegada da fisioterapia. Você lembra disso? eu Isso tenho também esse foi outra vídeo coisa. aqui. Olha que bacana. E assim, eu ficava encantada de ver como que a minha futura profissão impactava positivamente. Na ação, eu lembro muito da médica do posto falando assim, que muitos pacientes nem iam para ela mais, porque muitas queixas já eram sanadas nos grupos operativos. E aquilo assim, desde que eu comecei a estudar, eu sentia muita falta assim, de entender a importância, né? Não para mim era muito claro, mas de entender assim como que as outras pessoas viam aquela importância. Então, se foi outra coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer, foram esses relatos dos outros profissionais do posto dizendo assim de como foi impactante ter chegado à fisioterapia lá. E é outra coisa que se deve à sua ação lá também, eu tenho certeza.